Boa noite, pessoal. Estamos iniciando hoje mais uma live que vai ter como tema transtorno da instabilidade ou de personalidade instável, mais conhecido como transtorno borderline. Então, vamos seguir aqui. Já estamos iniciando aqui nossa live. Vamos retransmitir com o nosso amigo Rodrigo, que está se reconectando. Um abraço, doutor Irã, boa noite. Tá me vendo bem, me ouvindo bem também? Me vendo bem, lhe escutando bem. Muito bem. Boa noite para você que está acompanhando nossa live. Está apenas começando mais uma live nesse domingo e mais um tema que, com certeza, é um tema que vai estar abrangindo todos os aspectos na saúde, na vida mental, e você, com certeza, vai poder estar deixando o seu comentário, deixando a sua pergunta, o seu questionamento, que vamos estar levando esse mesmo questionamento para o doutor Irã. E doutor Irã, com certeza, vai estar trazendo a melhor resposta para o seu questionamento. Hoje, como tema, doutor Irã já estava, no início, já estava trazendo, e até nas redes sociais foi divulgado, tanto no WhatsApp, quanto também foi divulgado aqui no Instagram e no canal do YouTube, onde você também pode estar acompanhando os canais no Instagram, você está aí acompanhando, que é o psiquiatra.irampessoa, e também pode estar acompanhando através do YouTube. No YouTube é até bem mais rápido, é Dr. Irã Pessoa, e você pode já estar procurando e com certeza acompanhando as informações durante toda a semana. Hoje o tema, vamos até repetir, transtorno de personalidade e também instabilidade emocional borderline na pandemia, onde foi citado até através das divulgações em massa na rede social. Doutor Irã, um grande abraço, boa noite, para que o senhor possa estar trazendo na nossa abertura o que significa esse transtorno e de que maneira que se desenvolve, para a gente poder já estar construindo esse pensamento, para a gente poder iniciar a noite de hoje. Um grande abraço, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os ouvintes dessa nova live. Hoje o tema é um tema bem interessante, né? E que traz muita identidade, com identificação com alguns sintomas. Então, hoje nós vamos iniciar o tema falando de instabilidade emocional. O que é o transtorno borderline, né? Que é um transtorno de personalidade, né? Então, um padrão difuso, né? O borderline se caracteriza por ser um padrão difuso de instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem, dos afetos e principalmente da impulsividade, né? Então, esse transtorno, geralmente aí dentro da população, ele tem uma prevalência de 1,6, né? Pode chegar até 5,6 ou até um pouco mais, mas geralmente de 1 a 2 é o que está descrito na literatura, é a prevalência. Tem uma prevalência de 75% no sexo feminino do que no sexo masculino. Porém, tem alguns estudos que relatam que essa diferença também não é tanta, né? Então, o que se caracteriza de fato, né, o transtorno borderline? Então, vamos lá. Então, é um transtorno de personalidade que ele vai aparecer já no início da vida adulta, né? Ele também se conforma ali na adolescência, né? Tem uma conformação ali próximo ao início da adolescência, até o final da adolescência, onde ele se caracteriza mais no início da vida adulta, Rodrigo. Então, essencialmente, quais são os sintomas, né? Então, esse prejuízo que o paciente tem sintomático, ele é um padrão difuso e ele é global, né? Ele causa prejuízo. Então, o paciente tem que ter ao menos 5 dos sintomas que nós vamos aqui citar. Cuidado, porque quando a gente vai falar de sintomas, então as pessoas elas tendem a dizer assim, eu tenho, cumpri, fechei diagnóstico, eu tenho borderline. Então, não é bem assim, porque tem que descartar muita coisa, né? O transtorno de personalidade borderline, essa instabilidade emocional, tem que diferenciar do que é normal do que é patológico, o que causa prejuízo e o que não causa, né? O que é parte, às vezes, da conformação de cada um, da questão familiar. E antes de falar de sintomas, vou falar um dado importante aqui aos nossos ouvintes, que existe um risco 5 vezes mais de desenvolver o transtorno borderline em quem tem
parentesco de primeiro grau diagnosticado borderline. Então, veja que a questão genética ela está presente nesse transtorno e por isso que a gente sempre investiga a questão de patologias familiares, Rodrigo. Então, isso é importante para a gente até mesmo fechar diagnóstico e estar avaliando bem o paciente, tá? Então, vamos lá. Quais são esses sintomas que caracterizam, de fato, o transtorno borderline? Então, o primeiro sintoma, né, é um sintoma que quase todos têm, mas, assim, se causa prejuízo, ele passa a ser patológico, que é a busca, aquela questão de, vamos dizer, a busca desenfreada, ou o medo desenfreado de abandono real e imaginário. Então, o paciente, ele tem medo vamos dizer, de ficar abandonado, né? Então, se você vê um padrão difuso na vida desse paciente, então, nas relações pessoais, nos casamentos, nos namoros, enfim, em quase tudo na vida, até mesmo numa amizade, ele tem medo de perder aquela relação, aquela pessoa, aquela amizade, aquele namoro, aquele casamento, enfim, ele se apega muito àquilo. Então, é uma busca, é um medo desenfreado, né? Então, o paciente tem um desespero mais nessa questão de instabilidade em termos de ser abandonado. Então, essencialmente, esse medo de ser abandonado, ele pode ser real, e realmente a pessoa não está correspondendo ao relacionamento, àquela amizade, ou pode ser imaginário, que o próprio paciente, ele idealiza, ele pensa, ele faz toda aquela situação que, na verdade, não existe tudo aquilo que ele está pensando com relação ao abandono, com relação de uma separação, ou até mesmo de perder aquela amizade. Então, esse é o primeiro sintoma. O segundo sintoma vai estar um pouco relacionado nesse viés também, que é o sentimento crônico de vazio. Então, o paciente ele sempre relata que é como se nada preenchesse ele, né? Que tudo que ele busca é como se não tivesse sentido. Então, é um vazio crônico, né? A queixa ela é muito inespecífica, né? Essa sensação ela é solta, um vazio que vem desde a infância, a adolescência e a parte adulta, né? Então, esse é um segundo critério, né? O terceiro critério, a gente vai ver um pouco essa perturbação de identidade. Então, o paciente ele tem uma autoimagem muito prejudicada. Então, ele, muitas das vezes, ou ela, né, geralmente 75%, se acha feio, não gosta da sua aparência, não gosta né, de como a gente diz, a selfie, né? Não gosta de sua selfie, não gosta de um pouco de si, do que está fazendo, do que gosta. Então, essa perturbação de identidade mais pessoal, ela está presente também na maior parte dos casos, tá? Então, um outro elemento importante que nos chama a atenção é a questão da impulsividade. Olha que interessante, nós vamos falar. Você tem que ter, geralmente, duas, vamos dizer assim, de comportamentos autodestrutivos, né? Então, esse paciente, geralmente, ele tem uma busca desenfreada, por exemplo, por sexo. É uma coisa bem interessante, porque o paciente não para, né? Geralmente, esse é um prejuízo grande para o paciente. E não só por sexo. A gente vai ver também que tem uma busca intensa pela questão de esportes radicais, né? Esses esportes radicais é um paciente que muitas das vezes é uma busca por substâncias. Por exemplo, se envolve muito com álcool, se envolve muito com crack, cocaína, LSD. Tem uma busca ali como se fosse para dar-se um ânimo, mas são relações arriscadas, né, nesse processo. Então, uma coisa interessante é gastos excessivos. Se vê muito nessa clientela. Por exemplo, o paciente faz contas que muitas das vezes não precisava de nada daquilo. Então, se endivida com bastante frequência e o paciente tem muito prejuízo nessa esfera, mais do gasto excessivo. Outra coisa interessante que a gente vai observar nesse comportamento de impulsividade, de não se segurar na questão do gasto, na questão de uso de substância, na questão de sexo, na questão, enfim, de atividades esportivas radicais e perigosas, né? A gente abre um parêntese aqui, Rodrigo, para um alto índice até mesmo de acidentes nessa clientela, porque, assim, se você vê no trânsito, ou ela, né, é uma coisa um pouco arriscada, né, e até mesmo perigosa, né, na estrada, e geralmente se envolve em vários acidentes decorrente mais
dessa afinidade, pela essa impulsividade que vai desenvolver nessa clientela em si. Então, um outro elemento importante que nos chama a atenção nesse processo é a instabilidade afetiva. Então, você vai ver muito que essa clientela ela tende a fazer o seguinte, Rodrigo. Ou você é 8 ou é 80. Ou ele ama ou ele odeia. Só que essas relações de extremos de amar e odiar é um elemento muito intenso, né? Então você pergunta assim, quantos namorados você teve, relata, porém quando vai relatar o que foi que acabou, às vezes são coisas fúteis, né? Temas fúteis que quebrou ali o relacionamento. Então o paciente, de um dia para a noite, tem uma supervalorização daquela pessoa, uma idealização daquela pessoa, aquela pessoa é fantástica, aquela pessoa é linda, aquela pessoa é perfeita, aquela pessoa era tudo que eu queria como amigo, ou tudo que eu queria como parceiro. E no outro dia, Rodrigo, não é nada disso. A paciente vai à desvalorização. O paciente odeia aquela pessoa, do nada quebra as relações com aquela pessoa e tem um sentimento até muitas vezes de ódio daquela pessoa. Então, se observa muito nessa clientela essa instabilidade afetiva, Rodrigo. Outra coisa interessante que nós vamos observar é os ataques de fúria, aquela raiva, aquela intensidade de sintomas ansiosos, de irritabilidade, que às vezes pode durar horas ou pode chegar a dias. Mas é uma instabilidade intensa, que você observa muito, ou vai de uma ansiedade extrema, ou vai até mesmo a uma questão, vamos dizer, de enfurecimento. O paciente se irrita muito fácil, e uma questão interessante, porque sempre estamos aqui com nossos psicólogos, a contra-referência desse paciente é muito grande, ou seja, projeta muito um pouco aquele olhar irônico, muitas das vezes aquele comportamento mais debochado, né? Justamente com o terapeuta. É muito complicado e depois a gente vai falar um pouco na questão mais relacionada à terapia, que vai estar compreendido um pouco esses aspectos, tá? Então, um outro elemento importante que você vai observar nessa clientela é uma ideação paranoide, Rodrigo. Então, achar que as pessoas estão fazendo um complô contra ela, que sabe de tudo e que lá no trabalho tem um complô lá no trabalho que quer prejudicá-lo, né? Ou prejudicá-la, né? E aí essa raiva muitas vezes está relacionado com essa paranoia, porque às vezes vai de um estresse intenso, teve uma dificuldade no trabalho, teve um dia difícil, e muitas das vezes essas relações nesse dia, eles são muitas vezes transferidos para aquela sensação de paranoia, né? É uma sensação de ter mais aquela questão de estar perseguido, alguém está querendo fazer alguma coisa de mal contra aquela pessoa. E vai um elemento importante aqui, Rodrigo. Vamos falar que é um pouco característico, sempre quando a gente investiga automutilação, a gente geralmente, a primeira coisa que a gente tenta descartar é a questão do transtorno de personalidade borderline ou de instabilidade emocional, Rodrigo. Aquelas pessoas que se cortam, né? E aí vai de coisas diversas, desde se cortar, desde fazer queimaduras no corpo, com diversas coisas, com diversos mecanismos, né? Você vê, eu já vi paciente com cigarro, com gelo, com ácidos, é uma coisa terrível. E muitas vezes esse paciente relata que esses pensamentos são ideias de suicídio, são pensamentos que o paciente sempre relata na questão do transtorno de personalidade borderline, a ideação suicida. Então, muitas das vezes a intenção não é se matar, muitas das vezes a intenção é aliviar aquele sofrimento. Então, quando a gente geralmente pergunta ao paciente, ele olha para você e diz assim: doutor, realmente eu não queria me matar. A questão é que eu estou sofrendo tanto, né? Eu estou sofrendo tanto com a situação que eu estou vivendo, com as minhas emoções, com a instabilidade da minha vida. Isso quer seja no trabalho, quer seja em casa, quer seja na rua, quer seja com os amigos, quer seja em quase todas as esferas da vida, você vai observar que esse paciente ele tem frustrações diárias, né? E essas frustrações, elas muitas das vezes vão refletir na questão
das suas de desistir em termos da vida. Então, boa parte desses pacientes, e olha um dado interessante aqui, Rodrigo, que a maioria das pessoas que se matam não queriam morrer, né? Então, é interessante o tema. Eu acho que outro dia nós vamos estar falando aqui especificamente de suicídio, tá certo? Eu acho que podemos falar até semana que vem, Rodrigo, na próxima live, da prioridade à questão do suicídio na pandemia. A gente está aqui relatando essa questão do suicídio, mas na personalidade borderline é muito interessante vamos dizer, o como desenvolve e como o paciente geralmente culpa as coisas, né? As relações, a instabilidade de tudo, que geralmente está relacionado ao transtorno e as frustrações que tem nesse contexto, Rodrigo. Então, essencialmente, você vai ter essa perturbação do humor, essa perturbação do afeto, essa perturbação das relações interpessoais, o pensamento de ideação suicida ou, né, o comportamento de automutilar-se, o envolvimento com gastos excessivos, sentimento crônico de vazio, as explosões que a gente aqui relatou naquela questão de raiva, geralmente quando se explode é uma coisa, geralmente tudo ou nada, e na questão da autoimagem, né? Então, você vê o paciente borderline, muitas das vezes, ele gosta das coisas exacerbadas, né? Então, você vai observar desde cabelos até comportamentos, geralmente extravagantes, nos trazem também um pouco a atenção a pensar ou descartar o transtorno de personalidade borderline. Então, é um prejuízo, né? Você vê que ele tem que ter 5 desses sintomas que a gente está citando aqui para que a gente possa diagnosticar. E recorde que é um transtorno de personalidade, ou seja, que da forma como vemos Rodrigo aí, né, com todas as características de cabelo, de pele, de comportamento, de afeição de barba, de tudo, é o que caracteriza Rodrigo. E o transtorno de personalidade nada mais é do que o que nos caracteriza. Geralmente as pessoas perguntam, doutor, tem cura? Então, cura não tem, né? Porque é personalidade, é a sua característica. É como você conformou e dessas relações iniciais, até os dias atuais, o que lhe conformou. São seus mecanismos de defesa. O que você fez para enfrentar as adversidades. E aquele limiar de frustração, muitas das vezes, vale ressaltar aqui, Rodrigo, abuso. Abuso na infância e na adolescência é uma das características que nos chama muito a atenção, Rodrigo. Boa parte dessa clientela já foi abusada na infância e levam sequelas amargas, né? E, quem sabe, outro tema da nossa live, podemos falar de abuso. Mas, geralmente, quando você vai conformar o histórico do paciente, se observa-se que, evolutivamente, o paciente sofreu vários tipos de agressão durante a vida que conformou essa personalidade, Rodrigo. Então, já diagnosticado o paciente, a gente precisa saber que comorbidades andam juntas no transtorno de personalidade borderline. E aqui vai 4 essenciais que andam juntinhas com o transtorno de personalidade borderline. Você vai observar nessa clientela depressão, Rodrigo, porque o choque com a realidade, né? As explosões, as ideias de suicídio, as automutilações, o sentimento de vazio, a perturbação de identidade, a questão do medo do abandono e os outros aspectos que envolvem de raiva, de fúria, de uso compulsivo, de compras excessivas, de vários relacionamentos e de se envolver em situações arriscadas, o paciente também chega a um limite que ele também se dá conta que está passando do limite. E aí vem os pensamentos ruins, pensamentos de desaparecer, de sumir, né? Você escuta muito dessa clientela que muitas das vezes as automutilações estão relacionadas à dor da carne melhor do que a dor que eu estou sentindo por dentro. É uma sensação horrível para essa clientela, Rodrigo, e descrita pelos pacientes como assustador e até aterrorizante para o paciente. Porque
tudo não dá certo. Parece que o paciente ele se olha, ele se observa, por mais que ele vá na academia, por mais que ele invista em questão de beleza, mas o paciente, mesmo belo ou bela, se sente feio. Então, essas relações, juntando com sua autoimagem, geralmente é a combinação que causa muito dano ao paciente, Rodrigo. Então, vamos ter aqui a depressão como uma das situações comórbidas. Uma das mais comórbidas, que em outras lives vamos estar falando, é o transtorno bipolar. Então, geralmente, muitas das vezes é muito complexo quando você pega o período de fúria, de raiva, de explosão desses pacientes que duram dias. Às vezes a gente fazer o diferencial, e isso é possível fazer com avaliação minuciosa com transtorno afetivo bipolar, tá certo? Então, esses aspectos de comorbidades com depressão, transtornos de humor, como transtorno bipolar, depressão e ansiedade, Rodrigo, são pacientes muito ansiosos. Então, vale ressaltar aqui esses transtornos como bem relevante para esses pacientes. E um outro transtorno que se intensifica no período de pandemia é o uso de substância, Rodrigo. Muito atento para o uso de substância. São pessoas que, vamos dizer assim, se entregam ao alcoolismo, e o paciente, nesse período de pandemia, porque como a maioria é mulher, 75%, Rodrigo, então existe o estigma da sociedade para essa clientela. Então, muitas dessas mulheres são adictas ao álcool, Rodrigo, e sofrem caladas, né? Porque muitas das vezes não bebe com as pessoas pela questão da instabilidade. Geralmente bebe sozinha. Então, ou em grupo ou sozinha, durante agora a adaptação do período de pandemia, com as lives, enfim, de músicas. Então, é um paciente que tende a ser um gatilho à pandemia, o isolamento e até mesmo a distância das relações de sofrer e de ter o impacto da pandemia nessa clientela, Rodrigo. Então, vale ressaltar que o uso de substância nessa clientela, que tem que investigar, geralmente, como diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, a gente geralmente faz um pouco diferencial e até mesmo investiga a comorbidade junto desse paciente. Então, diagnosticamos, fizemos o diferencial e até mesmo avaliamos a comorbidade do paciente, vemos as questões clínicas. Recolhe, Rodrigo, que são pacientes que levam marcas para toda a vida. Então, aqueles cortes que foram feitos na infância, na adolescência, você vê, muitas das vezes, no consultório, pacientes com 50, 60 anos, ainda com essas marcas. E quando vamos investigar cada marca, cada situação, o paciente consegue descrever em tempo real o que foi que aconteceu com cada uma dessas marcas, né? E, geralmente, a gente também tem que descartar causas clínicas dentro desse processo, porque estamos falando de transtorno psiquiátrico. É importante descartar, né, desde transtorno clínico com a tireoide, tumor cerebral, enfim, todas as questões clínicas na característica desses pacientes, na investigação, um pouco desse comportamento hostil, a gente parte para o tratamento, Rodrigo. Vou dizer aqui desde já que vamos iniciar pelo tratamento não farmacológico, tá certo? E um pouco falar, valorizar um pouco o tratamento não farmacológico, porque a resposta ao tratamento farmacológico ainda é um pouco precária, porque estamos falando de personalidade, tá certo, Rodrigo? Então é um pouco ainda difícil, complexo, em termos de controlar somente com farmacologia, ou com tratamento farmacológico. É a combinação das terapias. A psicofarmacologia é a melhor terapia, né? Então, com ênfase aqui, inicialmente, com a terapia cognitivo-comportamental e uma variante dela, que é a terapia cognitivo-dialética, né? Ela tem um pouco a lidar um pouco com essas relações nesses pacientes, e a gente aqui dá ênfase, né, nessa terapia cognitiva comportamental dialética como uma terapia ainda com comprovação científica, com estudos mais robustos que direcionam a eficácia para essa terapia, Rodrigo.
Então, você vai ter outros tratamentos, tratamentos focados na mentalização, né? Tratamentos família. Eu acho que terapia familiar, individual, vai depender muito de cada uma pessoa e do terapeuta e das relações com o terapeuta. E aqui uma ênfase na terapia é focada na contrarreferência, tá certo? Que vai um pouco dar um contrato social nesse processo aí, porque o paciente geralmente tem... eles relatam vários... quando você muitas vezes escuta do paciente, eu já passei por vários psiquiatras, por vários psicólogos, 10, 15 psicólogos, 10, 15 psiquiatras. É uma coisa assim até assustadora. Geralmente a gente investiga por trás de transtorno de personalidade borderline, porque geralmente as relações com os terapeutas é muito complexa, porque a contrarreferência, aquela carga de emoções, de afeto, de instabilidades, se projeta muito no terapeuta. Então, vale ressaltar aqui que os terapeutas têm que ter, vamos dizer assim, também estar na terapia, Rodrigo, porque essa clientela geralmente é complexa e precisa de um acompanhamento, vamos dizer, de um vínculo médico-paciente, terapeuta-paciente, eficaz para conseguir englobar o paciente para minimizar o sofrimento, Rodrigo. Então, geralmente são essas terapias que a gente sugere na nossa live de hoje. E no tratamento farmacológico, que as pessoas botam toda a sua fé no tratamento farmacológico, faço uma crítica aqui um pouco à medicina somente baseada na farmacoterapia, a psiquiatria somente focada na farmacoterapia, apesar que ela é essencial no tratamento, ela não é pilar único, ela é um dos pilares do tratamento. Tá certo, Rodrigo? Então, na farmacologia, vou abrir parêntese para uma situação. Cuidado com benzodiazepínicos em pacientes borderline. Por quê? Porque geralmente essa clientela tende a cometer suicídio com benzodiazepínicos. Muitas das vezes, esses benzodiazepínicos são usados junto com álcool, que é geralmente uma combinação fatal. Uma depressão respiratória intensa, que muitas das vezes não dá tempo de chegar no pronto-socorro. E a intenção do paciente não era se suicidar. Muitas das vezes era aliviar o sofrimento e às vezes passa demais da regra e aí junta com álcool e aí a combinação é fatal e geralmente nos custa a vida do paciente, Rodrigo. Então, muito cuidado com o benzodiazepínico. Geralmente, o paciente vem com muita queixa de insônia, a gente tem que ter muita cautela na prescrição desse tratamento, ter muita serenidade na condução e sempre uma família presente, Rodrigo, que ajude esse paciente, apesar das instabilidades, incluso familiar, Rodrigo. Então, temos que ter aqui paciência e temos que ter aqui uma adesão terapêutica com a família, com os amigos, usar todas as terapias que podemos e que está ao nosso alcance para tentar aliviar o sofrimento do nosso paciente. Um dos fármacos que também utilizamos é os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, tá certo? Com alguma resposta terapêutica. Observamos também inibidores da IMAL, tem alguma evidência relacionada a essa clientela, e anticonvulsivantes, né? Às vezes os pacientes me perguntam, doutor, eu não tenho convulsão, por que o senhor passou o anticonvulsivante para mim? Muitas das vezes usamos o anticonvulsivante como estabilizador de humor. Então, geralmente explicamos isso ao paciente, que o princípio, vamos dizer assim, o que está indicado, né, o anticonvulsivante, mas na psiquiatria utilizamos como estabilizadores de humor. Então, sempre está aqui relacionado. Não vou citar aqui a questão qual deles tem maior eficácia, são muitos inibidores que têm estudo, anticonvulsivantes, IMAL, enfim, são vários que a gente cita o grupo, porque é até mesmo a questão de ética, e aqui a intenção mesmo não é dar uma aula de farmacologia, de terapêutica focada na farmacologia, mas sim dar uma orientação geralmente do que a gente, geralmente, como tratamos essa clientela. E falamos de prognóstico, Rodrigo, para concluir já essa parte expositória e abrir a pergunta
para o nosso cliente. Vou ressaltar aqui que geralmente essas relações tendem a melhorar com a idade, Rodrigo. Geralmente, a partir dos 50, você tem uma diminuição um pouco desses comportamentos e, geralmente, ao desenvolvimento da vida, esses pacientes tendem a melhorar com estabilização de família, com criação de filhos e tudo mais. Recordando, Rodrigo, que esses pacientes são os que têm muitos processos judiciais, Rodrigo, porque se envolvem em muitas confusões, em muitas brigas, em muitas discórdias, e muitas das vezes chegam à senectude com vários processos, por desacato, processo por desobediência pública, por de todas as esferas você vai ver, por excesso de velocidade, por acidentes, enfim. E tem um risco também, né, no transcurso, né, no prognóstico um pouco dessa doença, de melhorar com o tempo. Isso é um fator protetor, um fator interessante, tá certo? Mas muitos também têm ideações suicidas terríveis e vão muitas das vezes ter sequelas devido às tentativas de suicídio, tá certo? E muitos também não querendo se suicidar, às vezes naquele lapso de impulso que falamos aqui, geralmente, Rodrigo, infelizmente terminam cometendo um suicídio. Porque geralmente, Rodrigo, é muito rápido. O lapso de impulso do paciente com transtorno borderline é horas, e que aquela hora, 1, 2 horas, são terríveis para o paciente. O paciente, né, no impulso, toma uma decisão que não queria tomar, e quando vai ver, já é tarde demais. Então, um olho também para a questão de uso de substâncias que podem ser silenciosas e que podem ser aí subdiagnosticadas, com prejuízos em diversas esferas na vida do paciente, Rodrigo. E a gente vai observar aqui os aspectos de relações pessoais, porque é um paciente que tem prejuízo no trabalho, com vários entradas e saídas do trabalho, então geralmente tem muita dificuldade econômica em decorrência dessas instabilidades, e aí o prejuízo muitas das vezes se reflete ao longo da vida do paciente. Então, essencialmente, falamos aqui de transtorno de personalidade borderline, e aqui abrimos, nosso tempo está curto, tendo em vista que é somente 1 hora na nossa live, para que os nossos ouvintes possam fazer sua pergunta e a gente possa estar ajudando, né, aos pacientes, ajudando as pessoas, até mesmo por curiosidade, para saber, porque conhece um amigo, uma pessoa que pode ter esses sintomas. Não é o momento, Rodrigo, de sermos aqui, eu tenho um transtorno de borderline, porque tem muita patologia na psiquiatria que se parece muito, que somente detalhes é o que faz, muitas vezes, diferenciar de uma patologia, por exemplo, como a depressão, como um transtorno bipolar misto, né, como a depressão com outras comorbidades, como ansiedade, enfim, como uso de substância. É muito difícil, porque às vezes nós observamos o paciente, por exemplo, que bebe desde os 15 anos, Rodrigo, e tem aquela irritabilidade quando o paciente para de beber. Então, essa instabilidade na família, no trabalho, essa explosão de raiva, muitas vezes por uso de substância, confunde, às vezes, o tratamento. E muitas das vezes é preciso fazer um acompanhamento sério para que a gente possa diferenciar o joio do trigo e saber o que é borderline e o que é outros transtornos psiquiátricos. Espero que com essa explanação a gente possa ter ajudado as pessoas e fica os detalhes para que a gente possa estar fazendo nas considerações finais, Rodrigo. Isso mesmo, doutor Irã, deixa eu aqui abraçar ao pessoal que está acompanhando a nossa live, a doutora Kelly acompanhando, a Conceição também já aqui, já registrando, a Ju, que está aqui, Juias 2020, a Jeane Andrade, a Tinda Ferreira, a Cláudia Barbosa, a Eva Vilma, que está sempre também compartilhando as nossas lives, a Morgana também, a Rivalda, isso, também a Kelly Cabral acompanhando, a Marleide também acompanhando, me vê também aqui, que está acompanhando, a Renata Araújo, acompanhando a nossa live, como também o Matheus Gama, na cidade de Belém, a Renata Araújo, a Lúcia Crisólogo também acompanhando, a Lane Araújo, a Eliane Martins, a Lane Araújo também, já registrando o boa noite, e o Maurício, _1, boa noite, boa noite.
Doutor Irã, o senhor pode estar aqui registrando aqui, foram alguns aspectos, o senhor pode também estar atrás aqui, 5 sintomas. Eu até anotei aqui, vou fazendo aqui várias anotações para também estar levando os questionamentos. Rodrigo, Busca... no mínimo 5. Tem pessoas que podem... Viu, Rodrigo? No mínimo 5, mas são 9. Uhum. Então, no mínimo 5, mas tem pessoas que, por exemplo, cumprem o critério dos 9. Então, assim, é importante também fazer os diferenciais de comorbidades, né? Isso. A gente colocou, vamos colocar aqui os 5 que foram assim citados nessa live, que por muitas vezes o pessoal até se identificou com as 5, ou se identificou com 1 ou 2, como o senhor bem pôde estar citando logo no início da live. Mas vamos para os 5 da live de hoje. Uma próxima live a gente coloca outros 5, outros 4 para a próxima live a gente está discutindo também. Doutor Irã, o senhor pode estar colocando a busca, o medo, o abandono, é isso que foi no primeiro caso. Fez toda uma explanação. Também sentimento crônico, ou também o vazio, perturbação de identidade, impulsividade, excessividade também, paranoia e também a automutilação, suicídio, que foi alguns dos aspectos. Esses 5 aspectos, no geral, que o senhor pode estar colocando. Mas, doutor Irã, hoje vivenciamos o século XXI, o século das tecnologias. Vivenciamos aí o Instagram, o YouTube, Facebook e outras redes sociais. As pessoas que têm esse transtorno, o transtorno de borderline, que o senhor pode estar citando, pode também estar recorrendo às redes sociais para tentar, buscando assim uma personalidade que venha a trazer a sua autoidentidade, doutor Irã? Claro. Geralmente as pessoas buscam muito. Acho que o transtorno de personalidade, a gente poderia, ao menos uma vez no mês, falar dos transtornos de personalidades. São vários que tem descritos no DSM. A gente poderia estar aqui uma vez por mês, ao menos, falando dos principais que nos chamam a atenção, do psicopata, do histriônico, do narcisista, enfim. A gente poderia fazer aqui, uma vez por mês, estar falando de transtorno de personalidade, porque em algum desses alguém vai se identificar ou vai ver que tem alguns critérios, ou até mesmo traços, né? Não necessariamente que cumpram um critério de diagnóstico, mas que tenham traços de personalidade, borderline, social, dependente, histriônico, narcisista, enfim. Não são vários que é interessante, é um mundo bem interessante que podemos aqui estar ajudando os nossos ouvintes a entender um pouco esses traços, essas personalidades e até mesmo que, claro, alguém vai ver que alguém está se encaixando um pouco aí e até mesmo para até ajudar essas pessoas, aos amigos, às vezes um parente que está enfrentando um problema, que geralmente tem aquele traço e você geralmente está ajudando essas pessoas a buscarem ajuda, Rodrigo. Mas, geralmente, doutor Irã, temos aí... Mas, geralmente, em relação à internet, as pessoas buscam muito um pouco se identificar em algum traço de personalidade. Então, geralmente, na internet, você vai ver, existe até aplicativos, Rodrigo, que você pode fazer um questionário rápido e ver um pouco os traços de sua personalidade, em que você mais ou menos se enquadra ali, para que as pessoas possam até brincar um pouco com esses aplicativos, porque, geralmente, o que faz o diferencial é consulta, avaliação com médico especializado nessa área, que pode, muitas das vezes, tirar o que é transtorno de personalidade, mas o que é transtorno em si que o paciente possa ter e estar confundindo com transtorno de personalidade, Rodrigo. Doutor Irã, deixa eu aqui abraçar o pessoal que está acompanhando, tanto através do Instagram, do psiquiatra.irãpessoa, e o pessoal que está sempre curtindo as suas postagens, está sempre acompanhando o dia a dia do Instagram, do psiquiatra.irãpessoa, como também lá no YouTube. O pessoal está sempre já se inscrevendo no canal, já sempre acompanhando também, compartilhando. Teve muitos compartilhamentos essas últimas semanas na página lá no YouTube. Deixa eu abraçar aqui o Marcos Filho, que está acompanhando, a Rosana Paulino, a Maria Neves acompanhando, o Eliel, que está também sempre em nossas lives, a Luana Matias está acompanhando, o Luan Matias também acompanhando, o Justino também acompanhando, o Luiz Carlos, pessoal acompanhando aqui. Eu vou, no decorrer da nossa live, vamos estar registrando o nome de todos. Eu acredito que a gente consiga abraçar todos, até agradecer a todo o pessoal que está acompanhando a nossa live nesse exato momento. E já lembrando, essa semana teremos novidades no canal, também no Instagram, psiquiatra.irãpessoa. Temos novidades, você já fica aguardando. A Lu Nascimento, a Lu.nascimento,
PSI, faz o seguinte questionamento. Quais as dificuldades encontradas para o diagnóstico, doutor Irã? Eu acho que a principal dificuldade é o paciente, muitas das vezes, buscar ajuda. Geralmente, esses pacientes, muitas das vezes, não buscam um psiquiatra. Geralmente, são pacientes que dão várias entradas em pronto-socorro por tentativa de suicídio. E eu acho importante aqui que deve ser anexado, apesar da política nacional, a de saúde mental está incentivando a que os médicos façam encaminhamento, muitas das vezes, do paciente com ideação suicida para avaliação psiquiátrica. É importante a continuidade do tratamento. E aqui vou dizer uma coisa interessante a nossos ouvintes aqui, a colegas farmacologistas que fazem farmácia, que estão acompanhando aí essa questão da vinda de medicamentos, de interação medicamentosa. Vai um alerta importante, Rodrigo. Nesse período de pandemia, está havendo um desajuste um pouco com as questões de receita, de medicamentos controlados e tudo mais. E que nos chama a atenção uma coisa: cuidado na dispensação, principalmente das farmácias, em distribuir ou, às vezes, fornecer o medicamento benzodiazepínico para paciente borderline, porque muitas vezes as farmácias estão colaborando para que o paciente, muitas das vezes, se automedique e, na sua maioria das vezes, excessivamente, muitas das vezes chegando a uma tentativa de suicídio, com medicamentos, tá certo? Então, vale ressaltar aqui que receita só com acompanhamento médico. Por isso que se diz medicamento controlado, porque alguém tem que controlar, alguém tem que acompanhar, alguém tem que fazer uma assistência desse medicamento. Não se pode chegar na farmácia e comprar 3 caixas de alprazolam. O paciente vai, muitas das vezes, numa crise de fúria, de raiva, vai tomar aquele alprazolam excessivamente, porque ele está numa crise e quer aliviar seu sofrimento, e às vezes vai chegar a tomar uma cartela inteira, e chegando muitas das vezes a chegar a uma depressão respiratória, ou até mesmo uma parada cardiorrespiratória por uso de medicamento. Então, vale aqui ressaltar aqui um pouco elementos que devem ser feitos com política pública, apesar que na pandemia agora temos dificuldades sérias relacionadas à receita, mas também temos que ter cuidado e temos que estar orientando muitas vezes nossos vizinhos, que imensa vez pega seu medicamento assim, o que é bom para mim, eu acho que é bom para você, que o que alivia muitas das vezes tristeza é esse medicamento aqui que eu tomo. E muitas das vezes colabora para exacerbar a doença do vizinho e, em imensa parte, muitas das vezes até cria uma adição do vizinho a benzodiazepínico, como clonazepam, bromazepam, alprazolam e tantos outros, que se usa muitas das vezes desregrado ou sem qualquer acompanhamento médico ou especializado, Rodrigo. Então, vale ressaltar aqui um pouco esses aspectos, porque borderline tem que ter cuidado, né? Na hora que a farmácia libera medicamento, muitas das vezes sem receita, muitas das vezes está colaborando para que o paciente, ou dando opções para o paciente cometer o suicídio ou ter complicações graves em decorrência de uso de psicotrópico, Rodrigo. Doutor Irã, deixa eu aqui abraçar a Branca Costa, está acompanhando, o José Josinaldo acompanhando, também o psiquiatra Lário, Argentina, está acompanhando. Acredito que vai estar na Argentina acompanhando o psiquiatra Lário, que está também na nossa live de hoje. Ok, abraçando também, abraçar o Alexandre Costa, a Keina Raíza também, a Suelen também, a Josefa Félix, acompanhando a Lara Andrade, a Shirleyde e a Rosana Paulino, que traz também uma compreensão também desse assunto, do tema de hoje, o transtorno de borderline, que está sendo debatido hoje para você acompanhando no psiquiatra.Irã Pessoa, ou também vai estar também acompanhando nas próximas horas, nos próximos dias, através do YouTube. A Rosana Paulina diz o seguinte: eu tenho um paciente com borderline que gosta de muita tatuagem. Doutor Irã, qual a relação, já que a Rosana Paulino traz também esta participação conosco, tem um paciente que gosta muito de tatuagem. Onde é que esses aspectos se encaixam? Eu acho interessante, porque assim, a tatuagem, ela é muitas das vezes um pouco para mostrar. Eu gosto, por exemplo, de meus pacientes perguntar por que das tatuagens, qual o significado que elas têm para a pessoa, porque assim, às vezes o significado é extenso, né? Às vezes o paciente quer, por exemplo, se identifica com um pensamento, ou se identifica com uma situação e quer deixar aquela situação registrada. Recorde que o paciente border, a gente chama border, mas é borderline,
é uma forma de abreviar um pouco o transtorno, geralmente faz essas várias tatuagens, ou porque assim, se envolve em muitas ações impulsivas. Então, tá no lugar de um amigo, começou a fazer a tatuagem, então aquela pessoa, ela do nada, disse, eu quero fazer uma. E aí, depois que faz a primeira, só quero fazer outra, porque eu quero registrar aqui também uma afinidade, por exemplo, que eu tenho um cantor X, então vai lá e coloca, tatua o cantor. Vale aqui lembrar, gente, que assim, não sou contra, tá certo? Nem sou a favor. Acho que o que vai ajudar o paciente, a gente ajuda, a gente não complica a vida do paciente, né? A tatuagem, em alguns pacientes, Rodrigo, foi boa pergunta da colega que fez aí, né, essa reflexão com relação à tatuagem, que, assim, em alguns casos de automutilação, de deformidade corporal, Rodrigo, geralmente uma das saídas que esses pacientes encontraram para amenizar aquelas marcas que ficaram foram fazendo as tatuagens. Então, geralmente, eu observo muito por exemplo, a tatuagem no braço, né, que você observa muito, mas muitas das vezes é para um pouco tirar um pouco as marcas de automutilação. Então, é diverso, a gente tem que compreender. Eu acho que cada uma dessas pessoas, o que mais importante é sentir-se compreendida e se usa muitas das vezes para esconder aquelas marcas que foram do passado e que hoje não queriam que tivessem mais, porque não tem como tirar, são marcas de cicatrizes, de cortes e tudo mais. Geralmente, elas usam uma tatuagem. Mas, assim, de forma geral, essas tatuagens são sinônimo de muita coisa. Eu acho que o tema tatuagem diz muito sobre nossa personalidade, muito sobre nossos gostos, nossas afinidades, e sempre é bom a gente investigar um pouco a conformação dessa tatuagem, até mesmo para ver o que impulsionou, qual foi o momento que o paciente se sentiu impulsionado a fazer aquela tatuagem específica. Mas nada contra, e a gente sempre diz que entender o paciente ainda é a melhor saída, tendo em vista que a autoimagem, a identidade do paciente, que as perturbações de identidade são complexas e muitas das vezes levam a situações que o paciente coloca várias tatuagens, e você vê até coisas mais intensas, né? Tatuagem por todo o corpo, um pouco descrevendo um pouco sua identidade e as afinidades do paciente, Rodrigo. Doutor Irã, deixa eu abraçar a doutora Bernadette, irmão que está acompanhando, psicóloga, pessoal que está sempre acompanhando, pessoal da Medical Vita, tanto na cidade de Solânia, quanto também na cidade de Mari. Você pode até estar entrando aí em contato com o pessoal da Medical Vita, o psiquiatra doutor Irã Pessoa tem atendimento lá na clínica Medical Vita, a doutora Bernadette também, que está acompanhando, e a mesma faz a seguinte citação: prazer estar com vocês, doutor Irã, e o nosso mediador da live, Rodrigo. Um abraço, doutora Bernadette. Uma ótima semana. Também o Binho está acompanhando nossa live, a Vera Lúcia, a Lani Araújo, excelente médico, parabéns pela live, a Rita Ramalho acompanhando, o J. Marcos Fernandes, essa dupla é show, ótima live. O Marcos da cidade de Mari, que está acompanhando a nossa live de hoje. A Cláudia Barbosa, doutor Irã, fala sobre depressão, síndrome do pânico, pós-parto, também vamos estar marcando. Sim. Depressão, a gente já teve uma live, então a gente já tem um pedido aqui também da Cláudia Barbosa, de síndrome do pânico, pós-parto, né, doutor Irã? Já é um ótimo tema hoje. E eu lhe digo mais, Rodrigo. Geralmente, quando eu vejo o enfurecimento das pessoas, com muitas vezes grávida, que a gente viu recentemente que lançou o bebê do segundo andar, do quinto andar, enfim, situações bizarras que observamos, eu acho que é importante a gente ter um pouco uma live direcionada à depressão pós-parto, à psicose pós-parto, porque tenho visto aberrações com bebês e aberrações também com os pais que, em muitas das vezes, estão longe de sua capacidade de vontade e determinação, que estão mais doentes do que qualquer uma pessoa, entendeu? Então, é bom essa live nesse período de pandemia, de estresse intenso, que até mesmo as grávidas estão passando nesse momento de isolamento, até mesmo pacientes que já têm o diagnóstico de depressão prévia, e o que ronda durante a gravidez e pós-parto, podemos falar de ansiedade junto com depressão, transtornos ansiosos e depressivos,
durante a gestação e a depressão pós-parto, psicose pós-parto, nas próximas lives, Rodrigo. Podemos sim estar tratando desse tema com mais afinidade. Vamos sim, até por conta que a gente sabe, né, o paciente, por muitas vezes, ele é excluído da sociedade, uma grávida com síndrome do pânico pós-parto, seja lá qual seja a síndrome que essa grávida venha passar, ela possa estar cometendo, a gente não quer que defender ninguém que cometeu um crime ou algo do tipo, mas por muitas vezes é algo fora de si que ela possa estar assim cometendo. Então a gente vai estar Rodrigo, tratando à Rodrigo, vontade. o que você falou é muito interessante e é muito oportuno. Porque geralmente esses pacientes não são do nada que cometem essas infrações. Geralmente os pacientes apresentam sinais que vão cometer alguma coisa. E o problema está na família reconhecer até que ponto pedir ajuda. Eu acho que nessa clientela, muito mais de hostilizar a mãe fragilizada já, até num blue puerperal, ou até numa depressão puerperal, numa psicose puerperal, buscar ajuda, gente. Buscar ajuda para evitar que situações como essas que vêm acontecendo cheguem a acontecer. Então, a prevenção é o melhor caminho. Buscar ajuda especializada. Se você vê que o paciente recentemente teve uma criança e começou com um comportamento depressivo, aversivo ao bebê, afasta emergencial. Por exemplo, um comportamento estranho ao bebê. Porque o blue pode acontecer e até mesmo considerado dentro daqueles transtornos ali esperado em alguma parte das mães. Mas quando ele começa a ser patológico, você tem que separar e buscar ajuda. Não adianta você forçar uma coisa que a paciente está fora de si. Então, muitas das vezes eu acho que culpa tem o paciente, infelizmente, porque comete uma ilicitude, mas também a sociedade, né? E, às vezes, a desinformação, que é o que mata de verdade, Rodrigo, a sociedade, de buscar ajuda a essa mãe, a essa gestante, que precisa essencialmente de um acompanhamento médico, porque tem uma patologia, e tratado melhora a qualidade de vida dos dois. Então, vai uma chamada de atenção aí às autoridades públicas e até mesmo à saúde mental da mulher, tá certo? Para que esses períodos não cheguem a acontecer e a gente possa identificar precocemente as situações extremas na vida e poder ajudar e evitar tragédias que geralmente acontecem por falta de acompanhamento médico. É por isso que o canal está aqui, né? O psiquiatra.irã Pessoa, que também é voltado a essas informações de saúde e também do dia a dia cotidiano. E o tema de hoje é o transtorno de borderline, que estamos assim, está debatendo, está conversando com o pessoal que está em casa, acompanhando nesse momento de pandemia, nesse momento de combate ao Covid-19. Abraçar a Rebeca Davi, que está acompanhando, o Marcelo da Silva. Boa noite, doutor Irã. Estou mais uma vez ligadinho na sua live, junto com minha mãe, Dona Maria Francisca, de 78 anos de idade, aqui em Campo Grande, em Sobrado. Ela é sua paciente Mari. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Então, o mesmo traz também o Marcelo. Live hoje está excelente. Também a Débora Apolinário, a Nilda acompanhando também. O Severino Douglas, grande doutor Irã, já na sintonia, meu amigo. Também acompanhando outras pessoas aqui, a Kalina Freitas. Muitas pessoas acompanhando, eu vou aqui no decorrer da live, vou mandando abraço para todos. Doutor Irã, temos aqui vários pontos que podemos estar refletindo aqui, vários sintomas também. Só tem 5 alguns minutos, né, Rodrigo? 5 minutos. E é por isso que a gente já trouxe aqui todo esse aspecto, a gente pôde estar conversando sobre o tema de hoje. E, doutor Irã, já que a gente agora há pouco, a gente pôde estar falando sobre esses sintomas, eu queria que o senhor pudesse estar trazendo as formas de tratamento, como é que funciona dentro desses 5 minutos, para a gente poder estar colocando também nessa live de hoje. Eu ainda acredito, Rodrigo, no diálogo, no reconhecimento de suas fragilidades. Todos nós temos fragilidade. Todos nós se estressamos. Todos nós temos crises de explosões. É natural, né? No mundo estressante que nós estamos vivendo, em que demanda do ser humano cada vez mais trabalho, mais responsabilidades, mais atenção, mais intensidade, né? No dia a dia, que até esquecemos que somos humanos, que temos
carne e osso, que sofremos, que temos uma psique, que temos uma mente, que junto a esse turbilhão de influência da nossa nova sociedade, também sofremos. A personalidade, ela é algo que vem da nossa história, do que formou, do que aconteceu. Ela é os bastidores, ela é a conclusão final, vamos dizer assim, de uma casa que construímos, que pode levar marcas eternas. Muitas das vezes eu pergunto aos meus pacientes se aquela marca externa é maior do que aquela marca interna que os pacientes têm do passado. Eu acredito que não existe dor maior do que a dor da mente. A dor do nosso sofrimento. Não existe dor maior. Então, geralmente eu olho para nossos pacientes e não sofra duas vezes. Não se permita machucar duas vezes. Você já está machucado pela vida. Você já está machucado por diversas situações. Né? A saída não é continuar o ciclo de dor e de sofrimento. E vale ressaltar aqui que as emoções instáveis causam um prejuízo enorme para a convivência. Então, relato aqui a importância de, primeiro, buscar ajuda. Segundo, se a gente não pode mudar a nossa personalidade, se não podemos, por exemplo, mudar o jeito do nosso cabelo, né? Mudar de cabelo, vamos mudar a aparência, a selfie desse cabelo. Então, a terapia, ela vai ajudar muito em como você se vê, né? Em como você lida com suas emoções, como você responde às suas emoções. Cada um de nós, Rodrigo, temos um limiar, que chama o limiar de sanidade, né? Que é aquele limiar que, assim, aguentamos as adversidades da vida, aguentamos e aguentamos. Mas tudo na vida também tem um limite. As pessoas se explodem. As pessoas também são humanas. Então, como lidar com essas emoções? Tá certo? Então, muitas das vezes, é buscar na saúde mental, serenidade, fazer diariamente o que chamamos de reflexão de nossos atos. Quem costuma aqui, no final do dia, por exemplo, refletir no que acertou e no que errou? Se aquele pensamento que nos ronda sobre aquele colega, sobre aquele amigo, sobre aquela pessoa, se realmente é fato. Porque, às vezes, observamos detalhes que muitas das vezes as pessoas nem observaram. E criamos um preconceito, criamos uma conclusão sem ter acontecido nada. Então, examinar o pensamento, refletir, né, o que rondou, o que aconteceu, e se realmente não é uma artimanha da própria mente sabotando, né, o seu dia a dia. Então, já que falta aqui 1 minuto para encerrar, é importante a terapia. É importante o acompanhamento psiquiátrico. Não vai ao psiquiatra somente loucos, como a sociedade estigmatizou. Vai ao psiquiatra aquelas pessoas que vão aliviar seu sofrimento. Porque é essa a missão do psiquiatra. É aliviar o sofrimento psíquico. Quando não puder reverter, né, curar o paciente, fazer com que essa pessoa tenha qualidade de vida, Rodrigo. Para que a pessoa tenha um mínimo de prejuízo no seu dia a dia. Isso só é possível com acompanhamento médico, psiquiátrico e também valorizando aqui o psicólogo, né, nesse tratamento. Porque é uma equipe. Né? Hoje tivemos aqui com Kênia Raíssa, uma ótima assistente social, uma das mais brilhantes do Brasil. E aqui somos uma equipe. Então, não existe trabalho único. Existe um trabalho em equipe. E acredito que a junção dos profissionais em prol da saúde mental dos nossos pacientes, podemos rever as estatísticas que hoje ainda são trágicas no Brasil. E deixo aqui um abraço. Que a junção de empatia, a junção de amor, a junção de respeito, a junção de carinho, de compreensão da patologia de cada um,
podemos entender um pouco o outro. Então, se muitas das vezes não podemos ajudar a refletir tudo isso, precisamos rever nossos conceitos. Então, refazer é a palavra de hoje. Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.